Sabe aquele momento que você diz assim, cansei disso, pra mim já chega, eu não quero mais tentar, eu já me enchi. Isso acontece de vez em quando, principalmente quando a gente está passando por alguma dificuldade, que perde a esperança, que perde o desejo de lutar devido à falta de esperança. E aí, nessas ocasiões, geralmente é quando a gente desiste de tudo. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes a vida da gente tem desses momentos, independente do que a gente faça. Independente do que a gente faça, a gente passa por esses momentos. Como por exemplo no meu caso, eu procuro fazer o melhor que eu posso, eu procuro trabalhar, eu procuro ter resultados. Mas mesmo procurando ter resultados, às vezes eu não tenho. Eu moro no interior, numa cidade do interior, bem no interiorzão da Paraíba. E aqui, o trabalho que eu faço não tem muita saída, não tem muito serviço. E por mais que eu tente, eu não consigo. E aí você pega, não, tá bom. Mas mesmo que eu moro em cidade grande, às vezes não tem resultado. Beleza. Mas aqui no YouTube, eu falei, eu tento lidar com as minhas dificuldades. E às vezes conversando com algumas pessoas eu percebo que as pessoas também têm. Então eu vou fazer um canal que eu vou tentar ajudar as pessoas a superarem as dificuldades delas. Com coisas que eu faço no meu dia a dia. Porque as coisas que eu trago aqui não são coisas que eu tiro da minha cabeça. São coisas que eu pesquiso. Muita coisa eu pesquiso por conta própria, porque eu quero saber, eu gosto, tenho curiosidade. Outras coisas são reflexões que eu tenho com base na minha experiência de vida também, porque a gente aprende muito com base na nossa própria experiência, se a gente souber analisar. Mas a maioria eu pesquiso muito. Pesquiso várias fontes, pesquiso várias matérias, pesquiso o assunto. Recentemente eu falei sobre procrastinação e eu falei da origem da palavra. Etimologia, que é a origem da palavra. Eu gosto de estudar a origem das palavras. Um exemplo do que eu estou falando. Eu gosto de estudar a origem das palavras. Por que as coisas têm o nome que têm? Por que a gente aprende disso? De elas terem o nome que elas têm? E qual é a ideia que elas passam pra gente, essas palavras? Porque elas têm um significado, elas têm uma origem. Mas qual é a ideia que elas passam pra gente? Tudo isso eu pesquiso no meu dia a dia. E aí eu apliquei aqui ao canal com todo o zelo, todo o coração, toda a empolgação, porque eu faço isso aqui por empolgação mesmo, porque eu quero, e ninguém assiste. E isso às vezes deprime, porque é um conteúdo que eu faço com muito carinho, muito zelo, muita empolgação, muita coisa. E as pessoas não assistem. Na verdade, nem a plataforma divulga direito. Verdade seja dita, nem a plataforma divulga direito. Porque dá pra ver a quantidade de pessoas para quem apareceu o vídeo. Nem sempre aparece. A maioria das que aparecem não... E eu sei disso. Na verdade, eu espero que isso aconteça mesmo. Porque no Brasil que a gente vive, a maioria das pessoas não está interessada em saber como sair da mediocridade. A maioria está na mediocridade para baixo. E se a maioria está na mediocridade para baixo, você acha que ela vai querer saber o que ela precisa fazer para não ser medíocre? Ou para sair da mediocridade, para ser acima da média? Não vai. Eu sei que eu estou falando com uma parcela pequena, que tem consciência dessas coisas e que quer tentar, mas quando eu não vejo o resultado, isso é do ser humano, você sabe. Você sabe. É triste, é deprimente. E aí eu penso, para trabalho tá ruim, para conteúdo tá ruim, eu vou deixar conteúdo de lado. E aí nessa de deixar o conteúdo de lado, eu penso assim, mas não tá certo, porque eu sei que meu conteúdo vai ajudar. Eu sei que 10 pessoas que assistirem, elas vão se beneficiar, elas vão aprender. E nessa hora, vem aquele negócio, não pare, continue. Mas tentar e nunca fazer dar certo, faz querer desistir. Quer ver um exemplo? Eu publiquei um vídeo recentemente, o título dele é O Gênio que Conquistou o Mundo a Seu Tempo, um negócio assim. Mostrando como que Da Vinci foi beneficiado pelo atraso da obra dele, da Mona Lisa. Ele pintou a Mona Lisa, pintou, mas ele atrasou muito, ele demorou muito para terminar de pintar. E qual era a ideia? Mostrar que às vezes deixar as coisas um pouquinho para depois pode ajudar na criatividade, pode ajudar no resultado melhor. Só que o problema
é que também eu não tive resultado. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está com 13 visualizações. Quem assistiu, que assistiu uma quantidade razoável do conteúdo, conseguiu entender a ideia por trás. Só que não ver um resultado mais expressivo desanima. Por quê? Hoje em dia tem muita gente sofrendo, muita gente tendo crise de ansiedade, depressão, tendo crise de burnout. Sabe o que é burnout? Burnout é triste. A pessoa trava, ela tem crise, tem gente que piora o estado de depressão, de ansiedade por causa dessas crises e é uma situação triste. É uma situação triste. E adiar tarefas, como eu falei no vídeo, também ajuda a evitar. Porque quando você para um pouquinho, tira um tempo para você. Mas para tirar um tempo para você na vida corrida que você leva, principalmente se você tem um trabalho que usa a sua mente, é difícil. É difícil. Porque se você tem um trabalho braçal, igual o meu, eu sou montador de móveis. Eu vou lá, monto meu guarda-roupa, volto para casa, acabou. Eu não tenho aquele esforço mental de ficar pensando naquilo. Mas você que é um advogado, que é um médico, que é um engenheiro, um arquiteto, você vai para casa, mas o trabalho não sai da sua mente. Você não consegue. E isso vai fazendo com que você se esgote, porque mesmo quando você está em casa, você não consegue usufruir da companhia de sua família, da sua esposa, dos seus filhos, porque você não consegue tirar a mente do trabalho. Entende? E adiar é bom por causa disso. Porque essa concentração excessiva no trabalho faz com que você se esgote. Quando você deixa um pouquinho de lado, você consegue ter um tempo para você. Você conhece alguém que já sofre de ansiedade muito por causa do trabalho? Muito por causa da pressão para ter resultado no trabalho? Eu conheço, já conheci muito. Eu fui assim quando eu trabalhava na empresa. A pressão era forte para conseguir resultados. Eu conseguia um resultado bom, até acima da média. Mas eu sofria muito. Eu lembro de às vezes chegar lá e no momento de chegada dava até dor de barriga. Porque eu ficava ansioso, com medo de acontecer alguma coisa. E aí sobrar pra mim eu ser mandado embora. Naquela época eu precisava bastante do trabalho. Tinha acabado de casar. Tava pagando algumas coisas. Ainda ajudava minha mãe. Então eu tinha muito medo de perder o trabalho. Aquilo me esgotava. Então eu sei como é importante a pessoa saber disso. Mas ver que não tem ninguém assistindo, ver que as pessoas não assistem, que dá a impressão de que eu tô falando pra ninguém. Dá a impressão de que eu tô falando pra um celular. Igual aqui agora, eu tô falando pra um celular. Pra você. Entendeu? Você tá me vendo. Você tá vendo uma pessoa falando. Você tá recebendo isso. Mas eu tô falando pra um celular. E quando eu não vejo o resultado, é como se fosse eu e meu celular. Eu não falei pra ninguém da minha família que eu fiz esse canal. Porque o meu objetivo é falar com pessoas como eu. Que sofrem de ansiedade, que têm dificuldade em lidar com as situações do dia a dia. E por mais complicado que isso pareça, e essa não é a realidade da minha família também. Nem todo mundo ao meu redor se preocupa com isso. Muitas pessoas ao meu redor só querem o superficial, não tem essa noção de que precisam melhorar. Então eu falar com elas, elas vão falar o que pra mim? Isso é perca de tempo, isso tem que estar gravando um vídeo em rede social. Entendeu? A palavra delas vai ser pior ainda. Por isso que eu não falei. Se eu fosse fazer alguma coisa assim, de dar um resultado, de ter dinheiro e tal, aí eu falava com eles. Mas como o objetivo não é ter dinheiro, não é ter um grande resultado assim que vai transformar a minha vida, aí eu prefiro deixar pra mim. Gravo meu videozinho aqui, igual agora, eu tô sozinho em casa. Gravo meu videozinho, posto. Quem assistir, assistiu. Quem não assistir, perdeu. Mas eu tô fazendo a minha parte. Colocando meu tijolinho pra tentar transformar o Brasil num país melhor. Por meio das pessoas. Porque pessoas melhores fazem o país melhor. Porque assim como a família, que é a unidade mais básica de uma sociedade, se você tem bons pais, você vai ter bons filhos. E bons filhos se tornarão bons pais. Que cada um vai ter uma família. Se for 2 filhos, vai ter cada um. Aí já vai ter 3 famílias. A dos pais e a dos filhos. E dessa forma a gente vai conseguindo criar uma comunidade boa, virtuosa, com pessoas boas, com pessoas que são realmente pessoas boas, pessoas que colaboram com as outras, que ajudam. E é esse o meu objetivo aqui. Botar um tijolinho ali, um pouquinho de massa naquele reboco, fazer alguma coisa para colaborar com isso.
porque eu sei que isso vai ajudar. Só que hoje eu tô aqui não para colocar esse tijolinho, mas para desabafar sobre o trabalho de colocar o tijolinho. Nessa hora é importante ter um objetivo. E agora sim vai a parte motivacional para você, vai o conselho para você. Tenha um objetivo no que você vai fazer. Porque eu tô assim agora, mas eu ainda tô gravando esse vídeo. Eu podia ter simplesmente parado. Você não quer me conhecer, você não quer me ver, você não ia saber que eu existo. Não ia fazer nenhuma diferença para você. Entendeu? Não ia fazer nenhuma diferença para você. Eu simplesmente ia parar com esse canal, ia seguir minha vidinha normal e acabou. Vida que segue. Porém, contudo, todavia, eu estou gravando esse vídeo porque eu também sei que muita gente se encontra nessa situação que eu tô. Às vezes fez faculdade, mas não consegue achar um trabalho no curso que fez. Fez um curso, não consegue achar um estágio. Às vezes perdeu o período do estágio. Ou perdeu o período de pegar o diploma do curso porque não conseguiu estágio. Porque o curso tem isso, curso técnico. Você tem um período para fazer um estágio. Se você não consegue fazer, você perde o período de tirar o diploma porque você não fez o estágio a tempo. Tem muito disso. Às vezes a pessoa é um empreendedor. Pode ser que você seja um empreendedor. Aquele cara que tentou criar o seu negócio, tentou sair da caixa, tentou fazer alguma coisa grande sozinho. Sair da média. Ser além da média. E também está nesse período de não ter o resultado que você achava que teria. De achar que você está se esforçando sem conseguir. Entendeu? Tá nessa coisa que eu tô agora. Não desista. Bote um objetivo na sua frente e siga em frente. Eu tô olhando um tempo pro canto aqui porque falar diretamente para um celular é meio complicado. Eu sei que você aí tá me vendo, você tá vendo uma pessoa falando com você. Mas eu tô vendo só um pontinho pretinho miudinho assim, que é a câmera do meu celular. E nessas horas é um pouquinho difícil falar assim pra câmera, principalmente essas coisas. Porque quando é um assunto mais elaborado, eu pego um roteiro, eu construo um roteiro e tal. Aí eu tenho mais ou menos um passo a passo a seguir. Aqui eu não tenho. Aqui é só eu falando com você. E ponto final. Sem acréscimo de nada. E aí eu quero aproveitar essa oportunidade que tá aqui só eu e você falando para te incentivar a ter um objetivo. Se você é um empresário, um pequeno empreendedor, qual é o seu objetivo? É construir um negócio para deixar para os seus filhos? É ter mais liberdade? Porque você também pode criar um negócio para ter mais liberdade. Porque você como chefe, como empregado, você tem que bater ponto todo dia, trabalhar 8 horas, perder 2 de transporte, só aí vai 10 horas por dia. Se você tiver filho, especialmente pequeno, você vai perder o crescimento dele, você vai perder de brincar com ele. E tendo o seu próprio negócio, não. No dia que você não quiser abrir, você não abre. Você trabalha no seu ritmo, você pode levar seu filho lá para o seu trabalho, dependendo do que você for fazer, de que tipo de negócio você tenha. Você pode tirar umas férias no dia que você precisar. Se seu filho ficar doente, se seu filho tiver uma formatura, se seu filho tiver alguma apresentação especial para fazer e você quiser assistir, você pode fazer. Porque você, como alguém que é dono do seu próprio negócio, tem seus desafios, mas tem essa benesse. Se você é, por exemplo, advogado, se você tem um escritório de advocacia, seu filho vai fazer uma apresentação na escola, fecha o escritório, fecha a agenda e vai embora assistir. É uma vantagem. Se é esse o seu objetivo, siga em frente, se concentre nisso, porque você vai enfrentar dificuldades. Hoje em dia todo mundo enfrenta dificuldade. Não tem esse santo que não enfrente dificuldade. Todo mundo vai enfrentar. Mas o objetivo faz você conseguir prosseguir. Igual eu tô aqui agora. Meu objetivo aqui é dar esse incentivo para você. E se você chegou aqui até o final, eu vou deixar como recomendação para você, não se sinta forçado a isso, não é meu objetivo, algumas recomendações de leitura aqui embaixo. São livros que eu recomendo para você. Tem um sobre ansiedade, tem outro falando sobre dependência emocional, tem outro que é um workshop da psicóloga Janda Siqueira falando sobre se valorizar, seja a sua prioridade. E tem um e-book que é Chega de Ter Medo da Vida, que é o meu preferido, porque esse e-book ela mostra como que as pessoas às vezes não têm o que querem porque não construíram, mas não percebem que não têm o que querem porque não construíram, e aí vão reclamar da vida que não tiveram sorte. E aí ela mostra como que você pode tomar o controle de sua vida de novo e construir a sua própria sorte. Nesse e-book é o que eu mais gosto dos produtos que estão recomendados aqui embaixo. Mas não se sinta obrigado, tá bom? É tudo baratinho. Tem 7 dias de garantia. Você pode ler, você pode baixar,
lê. Se não gostar, se achar que o material não valeu a pena, você pede devolução. Tem 7 dias para pedir a devolução. Então você compra num dia que você tiver realmente pronto para ler, se tiver tempo. Que tipo, se você vai comprar hoje para ler semana que vem, que você não vai ter tempo, deixa para comprar semana que vem. Porque aí você vai ter tempo para ler e dar uma degustada no material para você ver se te agrada, tá bom? E eu recomendo esses materiais, são materiais bons, mas também para me ajudar. Então se você quiser me ajudar a continuar compartilhando conteúdos iguais a esses, se você acha que você queria fazer isso, mas não tem coragem de estar se expondo igual eu estou aqui, e puder dar uma força pro coleguinha, adquirindo qualquer material desses aí, a gente vai ficar muito agradecido, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui. O incentivo final que eu dou pra você é: tenha um objetivo, estipule um objetivo claro e se agarre nele. Se agarre nele, que é ele que vai te sustentar, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Aqui é Túlio com I. Tchau, tchau.